Nesse período de tempo, veja bem, com a queda do Império Romano, os povos são governados agora por líderes germânicos, por líderes que vieram de fora, que vê como é que está enfraquecendo o exército, né? E isso a história vai provar, já foi em outros casos aconteceu, né, de dar a liderança que não podia dar e perder as grandes guerras por causa disso. Nesse momento histórico, onde os líderes são espalhados, né, a gente tem o reverendo Caro Lígio ali com Carlos Martel, enfim, depois a gente vai falar sobre ele também, quando a gente chegar a falar sobre a reforma protestante, a gente vai falar sobre ele, que está ligado a ele também, o que aconteceu, né, quando ele vence os árabes, né, embora o Império Árabe tenha perdurado durante 4 séculos governando a Península Ibérica, né, eles estiveram lá. Por exemplo, se você for na Espanha hoje, tem muitas igrejas com abóbadas em cima, árabes, há muitas construções assim, né, porque eles governaram lá durante 4 séculos, né, os árabes governaram a Espanha, a região de Espanha, Portugal também, mas a mais exato Espanha, né, governaram lá. Mas, nesse momento aí, após a queda do Império, após a queda do reinado, o que acontece? Vai surgir o feudalismo. O feudalismo surge como uma proposta para os senhores, os grandes senhores de terra, os homens que tinham dinheiro, vão sair das cidades e vão ir para os campos, e vai começar a surgir, aonde eles tinham castelo, veja bem, aonde eles tinham castelo, em torno desse castelo surgem-se vilas, e aí vai surgir a divisão, né? Oratório, belatório e laboratório, né? O que é isso? Havia uma divisão nesse grupo que estava se formando ali. O oratório era o clero era responsável por orar. Então, eles tinham uma vida santa e eles deviam orar pelas pessoas. Então, o pessoal que era belatório, que eram os protetores, que eram os nobres, que protegiam e governavam sobre aquela vila chamada de feudo, que mais tarde tornou-se um reino, cada uma delas, mas enfim, nesse momento é uma vila. Quem era belatório? Os caras que governavam ali, eram os líderes, os nobres, os senhores de terra, e eram os cavaleiros, eles protegiam a vila, então eles não precisavam orar. Porque tinha oratório, o pessoal do clero que orava. Então eles oravam já para garantir o perdão dos pecados das pessoas que iam matar para defender o povinho ali. Então tinha um grupo que só guerreava, governava e protegia, um grupo que só orava, rezava e coisa nada. E tinha um grupo que era o laboratório e labor, né? Era o grupo que trabalhava para manter esse povo de pé. Então tinha um povo lá que só tinha que trabalhar a vida inteira até a morte, mas tudo bem. Eles não mudou muito, né? Até hoje, né? Não mudou muita coisa. Aí um grupo, então veja bem, oratório, belatório e laboratório. Oratório orava, intercedia pelos camponeses, ou seja, os camponeses não precisavam gastar a vida deles com igreja, com fé, porque tinha um grupo dos monges orando. Então nós estamos aqui trabalhando, colhendo esse solão aqui, mas tem um pessoal lá orando por nós. Estamos guardados de oração, né? Vamos poder trabalhar. Vamos lá, não precisava para a igreja, não precisava para lugar, porque tinha um grupo que eles tinham que trabalhar para manter o feudo de pé. Os nobres tinham que ter proteção, eles tinham que proteger, porque se viesse alguém contra o feudo, eles deveriam proteger. E o clero só orar e tal, ministrar, aquele culto para eles mesmos, ninguém entendia nada que eles falavam, né, e tal. E essa divisão era muito forte, oratório, só assim que o feudalismo vai sobreviver. Oratório, belatório e laboratório. Nesse momento aí, então, o feudalismo vai se fortalecer. Mas por que o feudalismo se fortaleceu, pastor? Vamos aí para entender isso aqui. Depois do ano 313, o imperador Constantino, no Edito de Milão, proíbe a perseguição aos cristãos. Beleza. Isso aqui também é interessante se você anotar. O Império Unificado, uma igreja unificada com sede em Constantinopla, Istambul, enfim, nós já falamos, começa a surgir então o martírio branco. O que é o martírio branco? Surge o que nós chamamos de anacoretas. Eram monges, homens santos ou anacoretas, que sacrificaram longe do luxo que existia nas cidades. Por quê? Veja bem, o Império está de pé. Vamos remontar aqui. Antes do ano 476, o Império está de pé. As cidades são luxuosas. O povo começa a se contaminar. E esses homens, chamados de anacoretas, homens santos, eles olham para aquilo lá e dizem, não vou ficar no meio dessa podridão, essa cidade aí. Porque a cidade, irmão, na época, muda o grau de hoje, mas na cidade na época tinha favela, tinha prostituição, não tinha a cocaína e o crack, né? Mas bobear, na Ásia já tinha até ópio já, né? Então não davam, o pessoal não gostou de ficar meio doidão, né? Então já tinha isso aí, mas não era isso aqui. Era o principal questão deles na Coreia era o quê? Era a prostituição do clero. Porque o clero começou a ter muito poder, irmãos. Quem era o clero? Eram os padres, os bispos da época. Então eles tinham muito poder de influência, porque eles estavam apoiados pelo Estado. Então logo eles tinham poder. Eles começaram a usufruir desse poder para tirar dinheiro do povo, para poder bancar suas vidas, e devido a isso aí, esses homens santos vão se rebeliar contra esse domínio romano,
da igreja, e vão buscar um lugar para eles orar sozinhos, para eles ser um momento com Deus. Vamos dar um exemplo disso. Eles viram eremitas. Eles fazem o quê? Vão para o deserto, em lugares distantes, e começam a habitar em cavernas, em lugares, são um João Batista da vida. Não é uma pessoa só, são muita gente que vai sozinho, irmãos. São pessoas que são do celibato, que não vão casar, e vão lá para esses lugares distantes. Sobre o celibato, me lembro que eu vou falar sobre o celibato, porque surgiu o celibato, tá? Porque o padre não pode casar até hoje. Depois eu falo sobre isso. Se eu me lembrar eu falo sobre isso. Mas enfim, esses homens vão surgir, vão lá para esses lugares distantes. Esses anacoretas vão para lá. O que acontece? As pessoas que começam a ver aquilo que está acontecendo na cidade e não concordam, começam a seguir esses homens. E em torno de onde estão esses anacoretas, começam a surgir pequenas vilas de pessoas morando dentro de tendas, só para estar perto desses homens santos. A igreja percebe que isso podia causar, a igreja, quando digo igreja, não é a igreja do Senhor, a igreja como instituição, os líderes percebem que aquilo podia provocar algum momento de divisão na igreja. O que eles fazem? Vão fazer o seguinte: não podemos perder isso aqui. Porque tinha um grupo lá que era 10 pessoas, mas de repente um grupo lá já eram 20 famílias. O que eles pensam? Não podemos perder esse povo lá. O que vão fazer? Vamos construir um templo lá, um monastério. É aí que vem, para monges. E vamos fazer o quê? Nós vamos lá, construímos, eles ficam lá isolados, em um período de oração, de retiro espiritual, mas eles são submissos a nós. E foi assim que começou a surgir, o que mais tarde surgiu os feudos. Eram pequenos monastérios, igrejas pequenas, lugares de oração para os monges. E em torno desses monastérios foram surgindo pequenas vilas, aonde os senhores de terra foram depois construir seus castelos, e em torno dessas vilas, então por isso que lá tinha o oratório e tinha o monastério já construído. Isso graças a esses homens, a esses que rejeitaram o luxo, rejeitaram o casamento igreja-estado, não concordavam com o casamento igreja-estado, se distanciaram, mas a igreja, sabendo disso, não podemos perder esses caras. Vamos lá construir os templos lá de Brasil. Agora vocês, vou usar um termo aqui, agora vocês são presidentes aqui, então agora vocês mandam aqui, mas vocês são submissos a nós. Não parece a ideia, não parece muito longe daí, mas enfim, não sei. Mas tem um pouquinho de lógica isso aqui, tem um pouquinho de lógica. Não sei porquê. Então, para não perder o governo sobre esses anacoretas, sobre esses grupos pequenos. Porque grupos pequenos se tornam grupos grandes e podem incomodar a igreja depois. Aí o que acontece? Com isso aqui, eles começam a atrair multidões em busca de espiritualidade, coisa que nós gostamos. Porque lá aquela frieza, aqueles cultos luxuosos lá, e olhar para os caras, irmãos, nós estamos até hoje. Então tem uma igrejinha lá, irmãos, meu Deus, é fogo puro, eu vou lá conhecer. Nós gostamos? Não, eu não gosto. Irmão, pelo amor de Deus, nós somos crentes, pentecostais, nós gostamos sim. Vamos lá. Não é que a gente vai atrás, mas a gente gosta mas mais pequenininho, mais simplesinho, igreja maior, mais um fogo arga. Vamos lá. Irmãos, eu prego por aí fora, quanto mais a igreja é luxuosa, infelizmente a maioria das vezes, não sei que é regra, mas a maioria das vezes, irmãos, é uma frieza do cão, só o sangue de cordeiro. Né? Vai num lugarzinho assim, o pessoal recebe, não é por ser pentecostal, recebe mensagem, né? Aceita a palavra, chora, se alegra, aquela coisa gostosa de Deus, né? Mas enfim. A igreja cria as ordens monásticas. Veja bem, a igreja, irmãos, ela consegue se adaptar a todos os momentos históricos. Por quê? Ela agora tem uma preocupação. Só existia o clero, mas agora esses caras lá, eles não têm nenhuma posição na igreja. Como é que vão manter o poder sobre eles? Criaram umas ordens monásticas. Por quê? Manter eles enraizados com a gente. Manter a nossa autoridade. Irmãos, esses caras são fera. Mas olha, irmãos, o pessoal, tem que ter um segundo grau bom para dar com os caras na época. Não era qualquer coisa, não. O pessoal estava, se jogasse esses caras na época em Brasília, aí não sei o que faziam. Os caras, capaz do pessoal fugir. A igreja cria as ordens monásticas.